Pessoal, bom dia a todos aí. Então sejam bem-vindos, tá? Essa aula de Laboratório de Controle de Sistemas Dinâmicos, né? Hoje nós vamos dar início, né, propriamente dito, a parte sobre modelagem. Eu vou resolver aqui na aula de hoje primeiramente um exemplo e apresento... Eu vou resolver um exemplo do que vocês terão que fazer no guia de prática, tá? Na verdade, esse exemplo é um exemplo de livro. Eu vou mostrar o passo a passo e vou explicá-los, porque é o que vocês terão que repetir no sistema que eu vou dar aqui no guia de prática, tá? Então, vamos ficar atento primeiro aos objetivos e também a parte ali de hipóteses que eu vou estar desenvolvendo ao longo da solução desse exemplo, tá? Então, o que nós temos aqui? Bom, o nosso objetivo aqui, primeira coisa que nós temos como objetivo no processo de modelagem de um sistema, tá? Antes de eu entrar aqui nos objetivos, pessoal, eu vou fazer essa aula bem devagar, tá? Bem devagar pelo seguinte fato, porque pela grade de curso de vocês, tá? Pela grade do curso, vocês têm uma disciplina sobre modelagem de sistema, modelagem de sistemas dinâmicos, em que essa modelagem de sistemas dinâmicos, né, essa disciplina, ela é uma disciplina optativa, tá? Eu não sei se essa disciplina, primeiramente, foi ofertada, e se ela foi ofertada, se alguém fez esse curso, tá? Se teve aluno, se teve turma para esse curso, se formou turma. Então eu vou fazer esse passo a passo aqui, bem devagar, porque eu imagino que será a primeira vez que vocês vão ter contato com esse tipo de modelagem, tá? E ela é uma modelagem, como eu vou dizer, trabalhosa, porque envolve coisa demais de física e química. No nosso caso aqui, hoje desse exemplo aqui, depende somente da física, mas volta num monte de princípio da física e um pouquinho de cálculo ali quando a gente usa derivada, né? Então vamos lá, tá? Então, qual é o nosso objetivo quando a gente vai estar fazendo a modelagem de um sistema de controle? Primeira coisa, se eu estou fazendo modelagem de um sistema e essa modelagem que eu estou fazendo é para controlar esse sistema, eu preciso saber ali quem que será a minha variável de entrada. Então, como que eu consigo alterar, né, a dinâmica desse sistema? Eu vou aumentar a corrente elétrica, eu vou mexer na tensão, eu vou mexer na vazão de entrada do sistema, eu vou mexer na corrente elétrica que está passando por um resistor. Qual é a minha variável de entrada? Então, qual é a minha porta de entrada para esse sistema? Onde que eu altero esse sistema? Tá? Onde eu tenho controle, onde eu dou entrada para esse sistema. O segundo passo é identificar, nesse processo, qual é a minha variável de interesse, qual é a variável que eu desejo controlar. Tá? Então, eu preciso, de imediato, saber, tenho esse sistema, eu preciso automaticamente definir qual será a entrada, qual será a saída do sistema. Bom, a partir do momento que eu definir entrada e saída, né? Então eu falei, olha, eu quero controlar, vamos falar lá, temperatura. Isso eu estou mexendo com um resistor elétrico ali. Então, eu sei que eu vou ter que poder alterar, né, a potência dissipada pelo resistor, alterando tensão, corrente, e o que eu estou querendo mexer do lado de lá, o que eu estou querendo monitorar é a temperatura. O que eu preciso fazer agora? Analisar toda a dinâmica que envolve esses elementos, tá? Envolve essa entrada, essa saída, junto com as características físicas, né? Tanto características físicas de parâmetros, quanto características dos fenômenos envolvidos nesse processo. Então, eu começo a buscar aqui relação entre a dinâmica interna desse processo, desse sistema, tá? Para quê? Para eu estabelecer como que essa entrada está afetando a minha saída. Então é isso
o que a gente tem que procurar fazer. Com qual intuito, tá? Com qual intuito? Obter uma equação matemática que vá descrever essa relação de entrada e saída, tá? Nesse processo, a gente precisa apresentar e justificar as hipóteses assumidas durante a modelagem. Bom, por que a gente fala aqui em apresentar e justificar hipóteses assumidas? Pelo seguinte, se você for levar ao pé da letra tudo que o processo físico tem, tudo, então se você começa a considerar tudo, esse negócio vai virando uma bola de neve. Para que isso não vire uma bola de neve, a gente começa a assumir algumas hipóteses, uma vez que o efeito da hipótese que eu estou assumindo, ele seja muito pequeno na dinâmica do sistema a qual eu estou controlando. Tá? Então, por exemplo, imagina que vocês estão com um determinado processo aí físico para analisar e lá tem uma força de atrito. Mas essa força de atrito ela é tão pequena, mas tão pequena esse coeficiente de atrito, que para a dinâmica cinética ali do sistema, isso não vai fazer a menor diferença. Então você pode assumir, olha, assumindo que esse coeficiente de atrito é menor do que determinado valor aí que você está considerando, isso não influencia ou isso não traz uma grande interferência na dinâmica do sistema. Então eu preciso simplificar, tá? Isso na modelagem, em qualquer modelagem, nós sempre vamos simplificar alguma coisa. Então surge aqui já o primeiro problema do controle, porque no problema, qual o problema do controle? Para se projetar um controlador, eu preciso de um modelo. Eu sei que esse modelo descreve a dinâmica do sistema a qual eu quero controlar, porém ele descreve essa dinâmica com um determinado erro. Por quê? Não existe modelo perfeito. Você pode ter um bom modelo, um modelo que se aproxima bastante da dinâmica, mas ainda assim haverá um erro mesmo que seja pequeno, tá? Então, a gente não consegue, mesmo na prática, fazer um modelo 100% perfeito. A gente faz um modelo próximo que vai trazer ali uma determinada quantidade de erro e toca o pau. O controlador tem que ser robusto para lidar com esse erro aí de modelagem, tá certo? Então tenham ciência disso. Então apresentar justificativas e hipóteses, no caso aqui da modelagem caixa branca, significa que eu estou impondo a esse modelo, a essa equação diferencial que eu vou desenvolver, uma certa quantidade de erro. Bom, de posse disso, né, nós fazemos posteriormente a definição ali da região de validade para o modelo. Porque se você está analisando um processo, esse processo ele vai existir fisicamente, né? Ele existe fisicamente. Então, há limitações físicas das quais eu tenho que respeitar. Então, eu preciso de ter noção da região de validade do meu modelo. Por quê? Eu não vou ter um modelo que ele vale de menos infinito a mais infinito. Ele vale num determinado espaço aí de parâmetros, né? De região mesmo aí que a gente fala. Bom, esse exemplo aqui, ele é um exemplo clássico. Tá? Mas clássico, porque ele é muito tranquilo de ser feito nessa parte de controle, que é a modelagem de um sistema de escoamento de fluido, de um sistema de tanque. Então você pensa que você tem uma caixa d'água, essa caixa d'água ela tem vazão contínua de saída, ela tem vazão contínua de entrada. A imagem aqui tá ruim, gente, porque meu scanner aqui não estava 100%, não está funcionando aqui no Linux, ele não tem drive. Eu tive que escanear isso pelo celular, então a imagem ficou meio cinzenta, mas dá pra gente tocar a aula aqui. O que nós temos basicamente? Eu tenho um tanque no formato cilíndrico, que é esse tanque aqui com área de seção transversal A1. Nesse tanque eu tenho uma determinada vazão de entrada, ok? Tenho uma coluna de água aqui dentro, uma coluna de líquido, de fluido, que é o H mais o ΔH, né, que é a variação que está sujeita a uma relação matemática entre a variação da vazão de entrada em relação à variação da vazão de saída. Eu tenho um tubo de área de seção transversal A2, em que eu tenho uma determinada vazão de saída
dessa minha caixa d'água aí, desse meu reservatório. Tá? Então é bem o que está acontecendo aí. É essa dinâmica que eu preciso estabelecer. E como que eu faço isso? Vou observar todos os princípios da física. Então eu vou voltar lá na física de primeiro ano do ensino médio, ou na física 1, né, de vocês aí, imagino eu, que é aquela parte da mecânica. Então toda a parte da mecânica nós vamos usar aqui agora para essa mecânica de fluidos. Bom, então de posse desse sistema agora que eu preciso modelar, o que nós vamos fazer? Vou identificar as variáveis. Numa caixa d'água daquela ali, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é garantir, tá, que eu mantenha essa coluna de água, de fluido, em um determinado volume, em uma determinada altura. Ou seja, é o caso da minha caixa d'água não estar vazia demais, não estar cheia demais ou transbordar. Então eu preciso controlar com 50%, com 70%, depende da minha demanda, mas eu tenho que falar ali dentro da região de validade, né? Essa caixa d'água ela tem um limite, começa em 0 e vai até a altura máxima que essa caixa d'água pode suportar. Então, nessa região aí, entre 0 e a altura máxima, eu quero escolher qualquer valor ali entre 0 e H máximo para determinar e controlar a altura da minha coluna de líquido. Então, a minha variável de saída, o meu objetivo de controle aqui é controlar a altura da coluna de fluido. Então, a altura da coluna de líquido é a minha variável de controle, é a minha variável desejada. É ali que eu preciso estar prestando atenção. Então, ela é a minha variável a qual eu estarei controlando. Além disso, eu tenho naquele processo uma dinâmica de entrada de fluido, então eu tenho uma dinâmica de vazão de entrada, e eu tenho também uma dinâmica de saída de fluido. Então eu tenho uma dinâmica de vazão de saída, que é o Q2 ali no caso. Observando isso daqui, tá? Em que momento H, ou seja, em que momento o ΔH ele é nulo? O ΔH vai ser nulo, tá? Indiferente à altura da coluna de líquido. O meu ΔH é nulo, uma vez que a minha vazão de água, a vazão de entrada, é igual à vazão de saída. Se o que está entrando é o que está saindo, a minha coluna de líquido vai permanecer estável. Eu tenho variação na coluna de líquido, tá? Se houver diferença entre vazão de entrada e vazão de saída. Então, observem e fiquem atentos, porque a altura da coluna de fluidos, ela depende dessa relação de dinâmica de entrada e saída de fluido, tá? Então, é com base nisso daí, só observando o desenho e pensando um pouquinho, que eu vou ter que fazer todo o meu desenvolvimento matemático, e parte daí mesmo, tá? Então eu sei que o meu ΔH ele depende da variação de ΔQ1 e de ΔQ2. Ou seja, a diferença, esses valores de ΔI são nulos ou não são nulos. Se eles não forem nulos, o meu ΔH é diferente de 0, a minha coluna de líquido ou está aumentando ou está diminuindo. Então, consequentemente, né, como eu disse ali a partir da figura, a dinâmica do meu processo ela vai permanecer estável, ou seja, ela vai permanecer estática, se o ΔH for igual a 0. Para o ΔH ser igual a 0, a condição que eu tenho é que a vazão de entrada tem que ser obrigatoriamente igual à vazão de saída, tá? Isso é uma análise aí que você pode fazer de qualquer coisa. A quantidade de água que chega, a quantidade de água que sai, o recipiente a qual eu estou analisando ali, ele vai permanecer com a mesma coluna da água. Essa coluna de água não aumenta nem diminui. Bom, então essa é o primeiro caminho a qual eu adotei para começar a analisar o meu processo. Então eu parei, pensei sobre o processo, cheguei àquela conclusão anterior. Vou assumir algumas hipóteses, tá? Primeiro, o fluido é incompreensível.
Vocês vão ver o porquê dessa hipótese mais à frente. Na hora que a gente fizer o desenvolvimento, eu vou retomo essa hipótese. E segundo, o fluido é não viscoso. Então eu estou assumindo duas hipóteses aqui. Primeiro, eu estou trabalhando com um líquido, nem com um fluido que é incompreensível, e estou trabalhando com um fluido que é não viscoso. Ou seja, o atrito, o fato do fluido ser incompreensível, alterar a massa de fluido dentro daquele recipiente não vai alterar para mim a massa dentro do recipiente. Tá? Por quê? Porque não tem como eu colocar mais massa, porque isso está sendo comprimido. Tá? Eu não estou conseguindo fazer a compressão desse líquido ali dentro, desse fluido. E o fato do fluido ser não viscoso significa que o atrito entre o fluido e a parede do tanque, a parede da tubulação, esse atrito que existe ali entre parede e fluido é desprezível. Então, basicamente, com essas duas hipóteses, eu estou falando que eu não tenho uma variação de massa em função da compressão desse fluido, e eu estou falando que o atrito do meu fluido com as paredes do recipiente, com as paredes da tubulação, é desprezível. Isso não interfere na dinâmica do sistema. Basicamente, isso que se define aqui ao se assumir essas duas hipóteses iniciais. Vocês vão ver a diferença que isso faz e onde isso aqui iria interferir mais à frente no nosso equacionamento. Bom, então, analisei o sistema, determinei as minhas variáveis, vi a condição para que a minha altura não sofra, a altura ali da coluna de líquido não sofra alteração, Q1 igual a Q2, assumi as hipóteses que o fluido é incompreensível e que ele é um fluido não viscoso. Pronto. De posse desse material inicial, posso então dar início à parte agora de modelagem em si. Bom, qual é o primeiro caminho que eu vou tomar aqui? Saber qual a relação de massa, né, que eu tenho dentro do recipiente, dentro do reservatório. E isso vem lá do basicão, lá da massa específica, da relação de massa específica de qualquer fluido, tá? Entre o de qualquer fluido dentro de um recipiente. Bom, o que nós temos ali? Então, partindo da equação de massa específica, que é a equação 1, eu consigo estabelecer uma relação entre massa específica e volume, em que eu posso expressar a massa, M, igual a massa específica vezes o volume. No nosso caso, isso é muito tranquilo, porque o recipiente ou reservatório, ele é um recipiente uniforme, ou seja, a área de seção transversal aqui desse recipiente, desse reservatório, ela é uma constante. Seja 1 metro quadrado, seja 2 metros quadrados, seja 50 centímetros quadrados, não tem problema. Eu sei que eu tenho um reservatório de seção transversal constante, tá? Então, o seção transversal está aqui, beleza? Vamos embora para frente. Então, a partir disso, eu sei ali por geometria que o volume, então, ele é dado pela área de seção transversal vezes a minha variável H, que é a coluna de líquido que eu quero saber. Então, ao substituir 2 em 1, eu já acho, tá? Veja que agora eu já estou escrevendo a quantidade de massa que eu tenho dentro do recipiente em função da variável a qual eu quero controlar. Então, já apareceu para mim, quando eu faço a substituição de V pela relação que a gente tem na equação 2, o meu resultado, que é a equação 3, a minha variável de controle, H, já apareceu na minha formulação matemática. Então, eu tenho que estar atento para que essa relação apareça logo nas minhas equações. Ou, para que no meu processo intermediário, eu saiba que lá na frente eu consiga encontrar essa minha variável de controle, a ser controlada, né? No caso aqui, H. Então, a relação de massa, né, no momento estático, considerando tudo parado,
é que a massa presa lá dentro, parada dentro do recipiente, é igual a massa específica vezes a área de seção transversal do tanque, do reservatório, vezes a altura da coluna de líquido. Pronto. O princípio de conservação da massa fez para mim, me possibilitou analisar aquele sistema quando eu não tenho vazão de entrada, eu não tenho vazão de saída. Ou seja, não está chegando o fluido, não está saindo o fluido. Então as duas válvulas, tanto a válvula de entrada quanto a válvula de saída, estão fechadas. Tá? Ou seja, estou com uma caixa d'água lá e essa caixa d'água está parada. Não tem demanda de entrada, não tem demanda de saída. Dessa estática, tenho então a relação 3. Bom, só que controle a gente não faz com estática. Controle a gente faz com dinâmica. Tá? O nosso sistema ele é dinâmico. Ele está em movimento. E é o movimento que eu quero controlar. Bom, para eu poder mexer aqui, então agora o que eu preciso fazer de saída estática para dinâmica? Eu vou derivar a equação 3 em função do tempo. Tá? Então, eu preciso agora de começar a pensar numa resposta temporal. Quando eu falo em resposta temporal, qual é a condição física que eu estou tirando do meu sistema? Estou abrindo a válvula de entrada, estou abrindo a válvula de saída, eu tenho uma vazão de entrada, eu tenho uma vazão de saída e tenho uma certa massa de fluido guardada dentro daquele reservatório. Então, ao derivar a equação 3, o que eu tenho? Eu obtenho a seguinte relação. Eu sei que a minha variação de massa é igual a ρ vezes A1 vezes a minha variação de altura, a derivada, né, ali de H. Por quê? Devido ao fato, tá? Era para eu ter outra derivada, porque o ρ aqui ele pode depender de H se eu considerar que o fluido ele é compreensível. Se o fluido é compreensível, eu estou alterando a minha densidade, eu estou alterando a massa específica do fluido no reservatório. Isso aconteceria em qual situação? Se o meu fluido ele fosse um gás. O gás é compreensível. Então, à medida que eu altero a pressão dentro do reservatório, eu consequentemente estaria alterando também a massa específica. Contudo, devido à hipótese que eu assumi lá no início, que é o fato do fluido ser incompreensível, ou seja, dele não ter a característica, dele não poder sofrer a compreensão, isso elimina para mim a derivada da massa específica. Tá? Então, essa derivada, o ρ ponto, ele passa a ser igual a zero, graças à hipótese escolhida ao definir que o fluido é incompreensível, tá? Bom, então eu agora já tenho uma relação dinâmica aqui de variação da massa em relação à variação da minha coluna de líquido, que é o que está expressando para mim a equação 4. Bom, vou fazer agora então a minha análise de regime permanente. Vou voltar lá no meu problema, tá? Por quê? Lá no início do problema, a gente fez uma análise primeiramente para ver qual era a condição em que o meu ΔH ele é igual a zero. Por quê? ΔH igual a zero, isso implica que a minha variação de massa dentro do recipiente também é nula, é zero. Ou seja, que a minha variação de massa ela vai ser igual a Q1, que é a minha vazão de entrada, menos Q2, que é a vazão de entrada. Novamente, a partir de ΔH igual a zero, eu chego naquela mesma conclusão, olhando para a massa, de que se Q1 é igual a Q2, a minha variação de massa no interior, dentro do recipiente, também é nula. Bom, quem é a minha vazão de saída do fluido? Qual é a vazão de saída do fluido? Bom, a vazão de saída do fluido, ela é o Q2. E é dada por quem? É a massa específica do fluido. Essa não muda. A2,
que é o diâmetro ali, né, a área de seção transversal do tubo por onde o fluido está saindo, e V2, que é a velocidade com que o fluido está saindo do tanque. Observa, eu estou usando velocidade, mas velocidade eu sei que ela é para mim uma variável, uma derivada de posição. Então, o Q2 eu já expresso ele também em termos de dinâmica. Porque eu tenho uma velocidade. Se a velocidade é nula, significa que eu não tenho vazão de saída. Minha válvula está fechada. Apesar de V2 não estar escrito como derivada, eu sei que velocidade já é uma dinâmica, porque é uma derivada de posição, tá? E que dá para trabalhar isso aqui e mostrar que V2 ela é uma variável de H. Você vê isso claramente. Você pode fazer essa experiência aí na sua casa. Enche uma garrafa PET, fura ela. Tira a tampa. Fura lá embaixo, nem fura ela no fundo. E deixa essa água vazar na lateral da garrafa PET. O que acontece? A garrafa está cheia. Quanto mais cheia, mais distante será o arremesso desse fluido. E à medida que ela vai esvaziando, mais próxima ela vai chegando. Por quê? Você está mudando a velocidade com que o fluido está saindo do recipiente. Bom, então, a equação 5 aqui, que relaciona para mim vazão de entrada, vazão de saída, olhando do ponto de vista a massa, dinâmica da massa que eu tenho ali dentro do recipiente, eu posso reescrever 5 agora já substituindo Q2. Ou seja, a minha variação de massa depende da vazão de entrada menos ρ A2. ρ é um parâmetro físico do fluido que está lá dentro. A2 é um parâmetro físico do tanque. Qual que é o diâmetro da minha tubulação de saída ali. V2 é a velocidade com que o fluido está saindo, que também é um parâmetro que vai depender de H, da altura da coluna de líquido. Bom, então, como eu já disse, V2 depende de H. À medida que H varia, tá certo? V2 vai variar também. Como que eu estabeleço essa relação? A partir da equação de Bernoulli, tá? A equação de Bernoulli relaciona a velocidade inicial e a velocidade em um segundo momento de determinado fluido. Através da equação de Bernoulli, em que eu tenho meio ρ V1 ao quadrado mais P1, né, que é a pressão no recipiente, em determinada seção do recipiente, P1, mais ρgh, que é a massa específica ali, a própria ação do peso. E a minha vazão de saída vai ser meio ρ V2 ao quadrado, mais a pressão no ponto de saída. Então, V1 é a velocidade do fluido no reservatório, P1 e P2 são as pressões, né, na entrada e na saída do tanque. G é a aceleração gravitacional. Vou assumir novamente algumas hipóteses. Quais hipóteses que eu estou assumindo aqui? Primeiro, ao se comparar a área de seção transversal de saída em relação à área de seção transversal do tanque, a área de seção transversal de saída, ou seja, a área do tubo, ela é muito menor do que a área de seção transversal do tanque. Basicamente eu estou falando, olha, eu tenho um tubo pequeno, meu furo aqui, meu tubo de saída, ele é muito pequeno comparado ao diâmetro do meu reservatório, ok? Isso é algo super plausível da gente poder fazer e vai ser comum para um monte de reservatórios que nós temos. A segunda coisa que eu tenho que observar, para um sistema de tanque como esse que nós estamos resolvendo, a pressão externa, a pressão que eu tenho na área de seção A1 e a pressão que eu tenho na área de seção transversal A2 é a mesma. Por quê? Opa, peraí, passou. Aqui eu tenho atuando a pressão atmosférica, na saída do tubo eu tenho atuando a pressão atmosférica. Ou seja, P2 é igual a P1. Então, fazendo essas considerações aqui, pode-se simplificar e resumir que V2 ele é dado pela raiz quadrada de 2GH. Por quê?
Deixa eu ver aqui como que a gente vai simplificar. P1 igual a P2 corta automaticamente. O fato de A2 ser muito maior que... Cadê? Esse termo aqui fica... Bom, dá para simplificar esse termo aqui. Isso aqui vai sair. Esse termo sobra. Eu simplifico aqui, é V1, não é isso? Então, esse termo de V1, ele some. Essa saída aqui de V1 some. Por quê? Por que V1 vai ser desprezado? A velocidade do fluido no reservatório 1, ela vai ser insignificante, ela vai ser muito baixa, uma vez que a área de seção transversal de saída, né, do tubo que eu estou utilizando ali, ela é muito menor que a área de seção transversal do meu tanque. Ou seja, está saindo muita água, mas a velocidade com que isso está alterando para a minha coluna de líquido, ela é muito pequena. Ou seja, eu passo a ter um termo V1 muito pequeno. O fato de eu assumir essa primeira hipótese aqui, que a 2 ela é muito menor que a 1, implica para mim, consequentemente, que V1, a minha velocidade, a velocidade do fluido dentro do tanque, ela é muito pequena. Se ela é muito pequena, esse termo aqui torna-se praticamente nulo, então eu posso desprezar ele. Já cortei P1, acaba que eu fico então tendo que ρGH é igual a meio de ρ raiz quadrada, V2 ao quadrado. Simplifica ρ que está multiplicando do lado, ρ que está multiplicando do outro, faz a multiplicação cruzada. Então eu consigo expressar, a partir da expressão de Bernoulli, da equação de Bernoulli, que V2 é igual a raiz quadrada de 2GH. De novo, a hipótese 1 desse slide, que a 2 é menor que a 1, possibilitou que eu eliminasse V1, ok? E P1 igual a P2, que isso é óbvio lá no nosso diagrama, possibilita que eu elimine esses dois termos aqui da equação 7. Então, novamente, eu assumo hipótese para fazer uma simplificação de equações. Qual é a saída, tá, pessoal, para se fazer isso? A saída para se fazer isso é olhar para a equação e pensar no seu problema. Qual o problema? É uma análise visual e mecânica mesmo do sistema, não tem como. Qual que é a relação entre P1 e P2? Essa era muito fácil, a gente chegava aqui P1 e P2, um é igual ao outro, porque quem está atuando lá é a pressão externa. Já a 2 menor que a 1 é algo que você tem que pensar e lembrar lá da dinâmica de fluidos, que a velocidade, ali, a relação de vazão é que V1 igual a V2. V1 a 1 tem que ser igual a 2V2. Ou seja, um é inversamente proporcional ao outro. Se a área é muito grande, a velocidade é pequena e vice-versa. Se a área é pequena, a velocidade é alta. Então há essa é uma característica inversamente proporcional. Aí já tinha que voltar na física para sacar essa hipótese 1. Mas, uma vez que eu saquei essa hipótese, ela simplifica para mim a equação de Bernoulli. Bom, dando continuidade aqui para a gente finalizar a modelagem, sabendo agora qual é a relação novamente de V2, ou seja, a velocidade do fluido na saída, eu posso substituir V2 na equação 6, tá? Então, substituindo a equação 8 na equação 6, né? Então, ao substituir o 8 em 6, eu obtenho novamente, né? Eu reescrevo a equação em que a minha relação de massa é igual a Q1 menos ρA2 raiz quadrada de 2GH. De novo, gente, observa que quando da equação de Bernoulli, eu substituí novamente a minha variável V2, eu substituí ela pela altura da coluna de líquido. O H da coluna de líquido apareceu para mim aqui, ó. Então V2 foi escrito novamente em função da minha variável a ser controlada. Mais à frente, vocês vão ver aqui no curso que o H, tá? Para esse sistema aqui, que é um sisteminha de primeira ordem, o H ele é o estado do meu sistema.
Então essas equações diferenciais, elas são escritas em função dos estados do sistema. Como esse sistema é de primeira ordem, a gente tem apenas um estado, que no caso nosso aqui é o próprio H. Então, o meu estado é também a minha saída, tá? Só uma observação do que virá pela frente ainda. Mais à frente, à medida que a teoria avançar, a gente entra nesses detalhes. Bom, por fim, agora que eu tenho essa expressão, eu posso igualar a equação 4 com a equação 9, porque existe para mim uma expressão de m ponto, que foi o que a gente achou lá atrás, a equação 4, que m ponto é igual a ρ a 1 h ponto. Então, igualando as duas, né, ao igualar as duas, eu chego então na equação diferencial da dinâmica do tanque, em que agora eu tenho a variação da minha coluna de líquido, da minha coluna de fluidos, em função da vazão de entrada, que é 1, menos a vazão de saída, dividido por ρ a 1. Ok? Como o fluido é o mesmo, se você trabalhar Q1 aqui, você vai ver que o ρ ele não faz interferência, ele não faz diferença. Porque você pode estabelecer em função da bomba, né? Não é o caso aqui do exemplo, mas você pode estabelecer Q1 a partir da bomba que está bombeando esse fluido para dentro do tanque. E essa vazão de entrada ali, ela também vai aparecer em função do ρ. Ou seja, esse ρ ele some da expressão aqui no final da história, tá? Porque ele não interfere em nada. Ele depende da área de seção transversal da saída, a área de seção transversal do reservatório e da altura da coluna de líquido, juntamente com o parâmetro aqui da 2 vezes a constante gravitacional. Tá? Lógico que você vai ter uma outra expressão aqui para Q1, que já depende de parâmetro de bomba, mas acaba cancelando. Ou seja, eu dependo somente de parâmetros físicos do meu sistema de tanque. Então, a equação diferencial, a equação que vai descrever para mim toda essa dinâmica, né, de como esse fluido entra, de como esse fluido permanece no reservatório em função de entrada e saída, ela é dada pela equação 10. Então, a equação 10 nos mostra isso. Como que o ΔH está variando em função dos parâmetros físicos do tanque do reservatório que eu tenho, tá? Então, a parte de modelagem de dinâmica, tá? De dinâmica, acabou aqui na equação 10. O que falta lá? Voltando então nos objetivos. Ó, identifiquei a entrada e saída do sistema, analisei o fenômeno físico, que eu analisei a dinâmica ali física, né, do tanque, obtive um modelo matemático que descreve para mim a dinâmica do sistema. Consegui apresentar e justificar as hipóteses assumidas durante a modelagem. Falei sobre isso aqui. Por que eu considerei Tem coisa que a gente não vai conseguir justificar. Estou colocando o líquido lá dentro que não é compreensível, que é incompreensível. Então pronto. Você assumiu e está pondo essa condição. Se o sujeito entrou lá e colocou gás, esse modelo seu aqui já não vai valer para ele. Mas uma vez que eu determinei isso, eu justifico o porquê que a minha derivada da massa específica é nula. Ok? Falta definir, então, a região de validade do modelo. A região de validade do modelo, ela é obtida a partir da análise dessa equação diferencial 10 que nós obtivemos. Bom, de acordo com a análise aqui, qual é a restrição que eu tenho para que essa equação seja verdadeira? Alguém consegue me dizer aí? Fazer uma breve análise da equação 10 e me dizer em que condição essa equação aqui ela é verdadeira e eu consigo realmente descrever a dinâmica desse sistema que nós estamos trabalhando? Ninguém? Bom, deixa eu ajudar vocês aqui então. H ponto é a variação da coluna de líquido, ok? É o que me interessa saber. Então ela vai ter uma região de validade
que depende de Q1 e de H no final da história. Q1 é um parâmetro que o exercício, o exemplo, ele não nos dá a condição de equacionar. Por quê? Porque ele não especifica a bomba, ele não dá parâmetros físicos sobre a bomba. Então eu vou acreditar simplesmente que Q1 tem que ser maior do que 0. Ou seja, essa bomba, ela só joga água, ela não tem a capacidade de fazer a sucção de água de dentro do reservatório. Então é essa a condição. Então eu sei que a minha vazão de entrada, ela tem que ser sempre positiva. Essa é a condição para Q1. Rho é massa específica. Rho sendo massa específica, a única condição também que eu tenho para Rho é que ela seja positiva, ou seja, seja um número maior do que 0. A mesma coisa para A2 e A1, não tem como eu ter área negativa. Então são parâmetros físicos do sistema ali, em que a única restrição, né, para a validade dessa região seja que A1 e A2, assim como Rho, tenham valores positivos. 2 é número mesmo, G é uma constante, que é a constante gravitacional. A única forma disso aqui dar errado é que o termo dentro de raiz quadrada, tá, torne-se para mim um número negativo. Se torna um número negativo, eu começo a ter uma solução ali que é de números complexos. Para que isso não ocorra, a região de validade é que H, né, que é a altura da coluna de líquido, ela seja maior que 0 e menor que a altura máxima que ele pode assumir dentro do tanque. Tá? Então vamos falar que essa altura máxima dessa caixa d'água aqui seja de 1 metro. Então o H tem que ser maior que 0, menor que 1 metro. Por quê? Acima de 1 metro ali você começa a ter o transbordamento da caixa d'água. Então você vai ter o derramamento do fluido. Pronto, acabou. Então, basicamente, determinar a região de validade é fazer essa análise aqui de quais valores Q1, Rho, todas as variáveis envolvidas na dinâmica do sistema, quais valores elas podem assumir ou em qual região, né, ou ela pode se encontrar. É basicamente isso daí que vocês têm que fazer. Sobre a questão da modelagem, do exemplo que eu resolvi, alguma dúvida? Ou eu posso abrir o guia de prática aqui? Não, tranquilo. Tranquilo? Beleza, então. Então deixa eu abrir o guia de prática para mostrar o que vocês vão ter que fazer agora. Só achar aqui. Opa, pera lá, tá aqui, aqui. Ó, o guia de prática de vocês, ele é pequenininho. Eu vou só completar aqui ele tá faltando 2 referências. Então eu vou subir com essas referências antes de disponibilizar ele no SIGA. Então o guia de prática 1 trata da modelagem em caixa branca. Observe, tá? Pelo slide anterior que eu mostrei. Eu cheguei na equação diferencial sem saber qual é o tamanho do tanque que eu estou modelando. Eu não fiz substituição numérica alguma na minha equação. Então, de novo, volta na aula passada e lembra. Eu fiz todo um desenvolvimento matemático usando somente variáveis. Até esse momento aqui, eu não precisei saber se o meu tanque era de 10 centímetros de altura ou se ele era de 10 metros de altura. Então, deixa eu pegar o guia de prática aqui para a gente não estourar demais o horário. Modelagem em caixa branca. Modelagem igual a que eu fiz aqui agora, só que vocês vão modelar para mim um sistema de tanques acoplados, tá? O que é o sistema de tanque acoplado? Você tem a água caindo em um tanque, esses tanques são interconectados e você determina para mim a altura, né, a saída do sistema aqui, é a altura dessa coluna de líquido aqui, H1. Então você precisa controlar então H1. O que eu peço aqui? A atividade ela é bem tranquila. Deixa eu ajustar aqui para a largura da página para ficar mais fácil de vocês lerem. Então, quais é a atividade? Algo bem tranquilo. Qual é a variável de saída? Qual é a variável de entrada do sistema? Fazer diagrama de corpo livre, se necessário.
identificar aqui e descrever, identifique e descreva cada variável adotada durante a modelagem, basta descrever mesmo, igual eu coloquei ali no slide, em que V1 é velocidade, ρ é a massa específica. Apresentar as hipóteses e suas respectivas justificativas tomadas durante o desenvolvimento da equação diferencial do sistema. Fazer para mim uma análise, uma vez que você está de posse dessa equação diferencial, fazer uma análise e dizer se essa equação diferencial ela é linear ou ela é não linear. Então é fazer uma análise aí sobre essa questão de linearidade do resultado a qual vocês vão obter. Lembro, tá, que nesse momento toda resposta aqui deve ser justificada no relatório. Ok? Vou incluir umas referências aqui que estão faltando, principalmente nessa descrição do sistema, que é as referências onde vocês podem encontrar alguma coisa, tá? Está até mais detalhado do que vocês precisam sobre essa dinâmica do sistema de tanques acoplados aqui. Então, vou incluir só essas referências aqui na seção 3 e passo para vocês, já disponibilizo no SIGA para que vocês possam fazer essa modelagem. Nesse momento, ainda não temos programação. A parte sobre programação dessas equações diferenciais, eu faço essa introdução na próxima aula. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida? Algo que vocês queiram perguntar? Ou tá tranquilo ali o guia de prática? Tranquilo. É para fazer individual? Não, todas minhas atividades de laboratório são em dupla. Só ficar atento, Marinês, até bom você chamar a atenção, hoje a turma está completa. Monte uma dupla que vá trabalhar tanto em laboratório quanto em teoria, para depois lá no final do semestre não ter trabalho, não ter mistura de duplas no trabalho final. Que aí o trabalho final é um só para teoria e laboratório, a gente tem um trabalho conjunto. Ok? Pessoal, agradeço aí a participação de todos. Estamos ali na pinta do horário, às 9h45. Vou subir o material para o SIGA, atualizar esse guia de prática. Vocês podem começar a pensar nesses problemas de modelagem, tá? Lembrando de justificar. É um passo a passo que vocês vão ter que rascunhar e depois estruturar isso para o relatório. Tranquilo? Bom, vou disponibilizar qualquer dúvida, qualquer problema. Vocês entram em contato aqui comigo por e-mail, via chat, alguma coisa, eu tento esclarecer alguma dúvida aí à medida que vá surgindo. Certo? Quer perguntar algo, Lucas? Você falou que iria passar exercício de química pra gente, mas a gente não tem química na grade. Precisaria da base de química? Não, eu não vou passar exercício de química não, Lucas. Na verdade, depende do sistema que a gente vai controlar. É só um exemplo. Aqui nesse exemplo, por exemplo, a gente usou só física. Só se a gente pegar um processo químico que a gente tem que analisar a reação química. Entendi, mas não precisaria de uma base de superior. Também não, no caso que a gente precisar aqui no máximo ensino médio, não seria nada demais não. Não, beleza então, obrigado. Mas você não precisa te preocupar com isso nesse momento não, tá bom? Pessoal, boa semana para todos aí. Estou à disposição caso vocês tenham alguma dúvida. Obrigado pela participação. Até a próxima quarta-feira. Até mais, Lucas. Até, gente. Tchau. Até,